Pessoal, mais um episódio da temporada especial na RS Design, o Casa Vida Prática. E a gente traz essa vivência do corporativo agora, nessa necessidade que a gente tem de voltar para o trabalho presencial. E hoje a gente vai colocar um viés do cliente. Quem investiu antes, durante e pós-pandemia para reestruturar os escritórios e realmente ter a linguagem da empresa ali no dia a dia dos colaboradores. Eu estou com a Tatiana Navarro, tudo bem? Tudo bem. E com a Lisandra, da RS, para a gente falar um pouquinho sobre essas mudanças de layout. Tatiana, vamos falar um pouquinho da dor do cliente, né? Que eu acho que nesse momento, aí pré, durante e pós-pandemia, a gente repensou realmente os ambientes de trabalho. Conta um pouquinho de como aconteceu no seu caso, na Pantera. Olha, pré-pandemia nós tínhamos uma estrutura totalmente presencial, né? E era tudo na loja, no espaço que nós tínhamos. E quando veio a pandemia, nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque primeiro que nossos equipamentos não estavam preparados para ir para casa do trabalhador e trabalhar de casa. E essa fase da pandemia foi uma fase onde a imobiliária digital começou a crescer e ampliar. E nós tivemos que nos adaptar a isso. Tinha que rapidamente virar uma imobiliária digital, porque se eu não ficasse digital naquele período, eu não ia conseguir atender meu cliente. Então, era computador indo para casa, notebook indo para casa, o sistema tinha que abrir para todo mundo e conseguimos, na verdade, passar esse período de pandemia sem muitos percalços. Ele foi até que razoavelmente bem. Quando nós retornamos para o escritório, que começamos a trabalhar novamente, vieram outras necessidades, né, de adequação com uma estrutura que passava a ser também uma estrutura online. Apesar de, no ramo imobiliário, nós ainda necessitarmos do presencial. Não tem como. Então, a Pantera Imóveis hoje, ela é uma imobiliária digital, que o cliente pode chegar lá e vai tomar um cafezinho conosco, ele vai ser atendido pessoalmente, vai ser atendido presencialmente, porque é um perfil da Pantera Imóveis, o atendimento pessoal das pessoas. Mas hoje nós somos uma imobiliária digital. E aí essas adequações do digital e do presencial com um atendimento mais personalizado pediu algumas mudanças, né? E aí foram mudanças que nós tivemos que fazer nesse período. Mas agora estamos já adaptados, mesmo assim, você tem que ir renovando, você tem que ir mexendo, né, com toda a estrutura que você tem para adequar aos novos tempos, né, do mercado digital. E agora eu quero que a Lisandra fale um pouquinho, né, desse atendimento a essa necessidade, né, já que é um cliente antigo que já está com vocês há um tempo, né, e eu quero que você explique um pouquinho desse atendimento, dessa mudança recente, né, qual foi a dor da cliente, de que forma a RS atendeu, ajudou, né, a resolver os problemas de ambientações imóveis. Então, na verdade, assim, o nosso trabalho ele acaba sendo desenvolvido em conjunto com eles, né? Então, toda essa dor que eles tiveram, inclusive porque eles são nossos clientes bem antes da pandemia. Então, na verdade, o início dessa parceria se deu por uma necessidade realmente de inovação, né? De deixar a imobiliária com as pessoas terem mais prazer de trabalhar ali, recepcionar o cliente de uma outra forma. Então, eles foram se atualizando, né? Que é isso que os empreendedores, na verdade, têm que fazer. Eles não, essa atualização ela tem que ser feita. Então, isso aconteceu. O pós-pandemia, nessa transformação que eles tiveram do físico para o digital, aí entra a nossa ajuda nessa formatação de uma nova forma de trabalho por uma empresa que está se transformando. E agora, o pós-pandemia, eles já se adaptaram, as montagens já foram feitas, eles já estão sentindo o que é esse ambiente novo. E agora vem a necessidade das outras unidades, porque a hora que você faz para uma, na verdade a empresa ela tem mais unidades e existe a necessidade de uma padronização, né? Deixar todo mundo trabalhando bem, feliz. Então é o momento que nós estamos agora com eles. Eu quero que você me conte um pouquinho. Por que vocês decidiram por essa mudança, né? Como que era antes o escritório, esse que foi aí o primeiro, né? A base aí dos outros. E como que ele ficou depois?
Então, na verdade, a Pantera Imóveis ela foi crescendo ao longo desse período que nós estamos há 37 anos no mercado. Então, e fomos ampliando, mas nós fomos ampliando assim, de puxadinho, né? Então, a nossa administração, que ficava centralizada na unidade do Parque Novo Oratório, que foi a primeira unidade que nós inauguramos, ela era assim, né? Você entrava, tinha um pedacinho da administração aqui, aí você subia a escada, tinha outro pedacinho da administração à esquerda, aí você andava mais um pouquinho, tinha uma parede, tinha outro pedacinho. E o que acontecia com isso? O ambiente, ele ficava... As pessoas não trabalhavam como um todo, né? Como se cada departamento fosse separado, setorizado totalmente setorizado. Mesmo. Então, a primeira atitude que nós tomamos com essa necessidade de mudança que eu havia comentado é justamente de tornar o ambiente um ambiente único. Então, os colaboradores, nesse novo entendimento, eles têm que estar próximos um do outro. Por quê? Para que falem a mesma linguagem e para que eu saiba o que está acontecendo com o meu coleguinha, com o outro, e eu tenha uma visão mais geral, mais ampla, né? E agora, é claro que isso também é uma adaptação para eles. Então, essa questão de estar setorizado não significa que só você mudando o ambiente você vai conseguir fazer com que essa linguagem única ocorra. Então, primeiro passo foi a mudança física, que já aconteceu nesse escritório novo que nós estamos na Rua das Esmeraldas. E agora vem todo um trabalho de treinamento para que tudo fique padronizado e que todo mundo fale a mesma língua. Mas agora de uma forma mais fácil, porque eles estão todos próximos. Então, acabou solucionando um dos problemas. Outro problema que nós tínhamos era que as nossas unidades, elas estão na cidade, nós temos 5 unidades comerciais. Uma em cada bairro, uma no Campestre, a outra é na Vila Gilda, a outra é no Parque Novo Oratório, a outra é na Vila Pires e a outra é no Parque das Nações. Então, são 5 unidades esparramadas pela cidade. O cliente que era da Vila Pires reclamava muito de ter que se deslocar para a administração no Parque Novo Oratório. Então, tinha uma necessidade também de deixar o escritório central num lugar centralizado, que fosse a mesma distância para todas as unidades, para que o cliente tivesse o mesmo ambiente. Então, esse foi o segundo ponto da necessidade dessa mudança. Então, eram 2 problemas que nós tínhamos que precisavam solucionar imediatamente. Por isso, fomos para o escritório central. Lisandro, eu queria que você comentasse nessa questão. Acho que muitos negócios são nesse formato, né? Eles são casas que vão se adaptando e vão crescendo, né? Ou se ajustando àquele trabalho, assim, o crescimento da empresa. Como que vocês entram na hora da integração? A gente tem uma sala comercial, que foi o início aí de uma unidade central, e aí a gente agora vai padronizar as outras unidades. Como funciona lógico que a RS, ela dá todo o suporte de projeto, mas não trabalha com projetos. Mas eu queria como funciona esse atendimento da loja? Na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que entender muito bem a cultura da empresa, porque cada empresa tem uma cultura. Então, no caso deles, são visitas, então visitam-se os locais, conversa-se muito, porque é isso que ela está contando, ela conta para nós e a gente, em visita, nós vemos isso também. Para nós, isso, Cláudia, são 30 anos falando de empresas. Então, a gente entende muito bem os puxadinhos, mesmo porque nós começamos assim também. Então, a gente tem a dor, a gente tenta entender e tenta não fazer algo também muito radical, porque até a Tati comentou uma coisa que é importante, né? Depois da adequação física, vem uma adequação de cultura da empresa. Então, a gente também não pode oferecer algo que seja um degrau muito grande, porque aí a cultura não acompanha aquilo. E aí a pessoa vai ter um problema dentro da empresa. Então, esse é assim, eu acredito que seja o primeiro ponto que a gente faz de análise. A parte do projeto, depois que você tem todas essas informações e você vê muita coisa, com todo o know-how que nós temos de trabalhar somente em corporativo, para a gente fica fácil desenvolver um layout nisso.
Toda a parte de arquitetura em si nós não fazemos, tá? Então, toda a parte de forro, de piso, de um projeto de iluminação, nada disso. A nossa parte, ela está envolvida no mobiliário. Mas nós auxiliamos todo o projeto deles, ouvimos, sugerimos algumas cores para eles trabalharem. E o nosso objetivo é que fique de acordo com o que eles querem passar para o cliente, para os próprios colaboradores. Então, é com muita conversa e entender muito cada empresa. Isso já refletiu essa mudança? Impactou os seus colaboradores? Bastante, porque para os colaboradores que estão no escritório central ainda houve uma mudança de bairro, né? Eles estão adorando trabalhar no bairro Jardim, porque afinal de contas tem um monte de lugar para comer, tem um monte de lojinha, então tá todo mundo amando. E nós tínhamos, inclusive, uma preocupação, porque a maioria dos nossos colaboradores moravam na região do Parque Novo Oratório. Então, havia uma preocupação, poxa, vamos para o centro, vai ter toda uma mudança de comportamento, vai ter que pegar ônibus, vai ter que se deslocar, vai ter que... Muda. Hoje eu almoço em casa, não vai conseguir mais almoçar em casa, vai ter que almoçar... Então, nós tínhamos uma preocupação. Mas eles adoraram. Essa parte de mudar de bairro, de mudar, foi assim... Os problemas que nós tivemos foi, por exemplo, ajustar ar-condicionado, né? Porque é uma briga constante em todas as empresas, porque uns querem o ar-condicionado mais frio, outros, como o ambiente agora é único, então é claro que até você ajustar, agora parece que já conseguimos ajustar. Mas reflete também até em detalhes como, por exemplo, a forma como se conversa hoje dentro do escritório. Essa era uma outra preocupação que eu tinha. Todo mundo no mesmo ambiente, o que vai acontecer? Vai virar... E somos 80% a mulher. Então, vocês imaginam como se conversa dentro daquela imobiliária. Mas parece que até o tom de voz diminuiu, porque o ambiente maior, as pessoas acabam falando um pouco mais baixo do que falavam anteriormente. Então, mudou essa atitude. Então, assim... Houve uma mudança geral e, assim, aparentemente, nós já fizemos uma pesquisa, né, do que acharam, e todos, assim, estão contentes com a mudança que aconteceu, e principalmente porque o escritório ficou muito agradável de trabalhar, né? Houve uma preocupação de colocarmos uma cozinha bonita, né, agradável, então ficou uma área de convivência para a hora do almoço muito gostosa, que a maioria dos prédios comerciais em Santo André não tem nem lugar para cozinha. Nós tivemos a preocupação de fazer uma cozinha com umas poltronas, ficou muito bonita, então todos gostaram. O ambiente bem iluminado, né? Muitas janelas no escritório agora, então o ambiente é muito claro, muito agradável. Então, todos estão gostando bastante. E o cliente, principalmente. O cliente que vai nos visitar, que não foi ainda no escritório, ele sempre chega e fica encantado, né? Outra coisa muito interessante que nós tínhamos anteriormente e que melhorou muito é a questão do atendimento do cliente na mesa do próprio colaborador, que antes isso acontecia. Então, ele tinha uma escrivaninha, sentava o cliente na frente, na bagunça da mesa de trabalho. Eu não consigo trabalhar de forma organizada. Enquanto eu estou trabalhando, tem papel esparramado para tudo quanto é lado. Hoje, não. Hoje, ele chega no escritório, o cliente, ele vai ser atendido num espaço de atendimento. Então, o colaborador pega o notebook dele, leva para a mesinha de atendimento, é uma mesa limpa, clean. Então, muda essa estrutura e essa sensação de leveza, que é gostoso no atendimento, né? Então, todo mundo muito contente. O que a gente teve de resposta é isso, é que todos se adequaram e realmente ficou um ambiente mais leve. Essa que é a situação, um ambiente mais agradável para se trabalhar. Lisandra, eu vou aproveitar o gancho de falar, a gente tem essa área de atendimento, né, na Pantera Imóveis, que eu, da minha mesa, saio com o notebook e vou até lá nesse espaço que eu divido com outras pessoas para atender os clientes ali. Isso é um conceito atual que vai ficar. E o que eu posso ter de imóvel ali para facilitar esse atendimento? Na verdade, esse é um conceito no geral, né, Cláudia? Essa questão provavelmente deva ter sido um tema de reunião entre eles para entender como é que essa pessoa atenderia o cliente.
Até para a gente sugerir isso, porque essa questão das mesas bagunçadas com coisas, isso é comum, em toda empresa isso é assim, a nossa mesa é assim, tem coisas pessoais nossas ali, então, e muitas vezes coisas sigilosas, então o ideal é que a pessoa saia mesmo, né? Então, o mobiliário hoje, o mobiliário corporativo preparado, diferente de um mobiliário feito sob medida, de marcenaria, ele está preparado para esse tipo de mudança. Então, eles têm as calhas de tomadas, a pessoa ela pode trabalhar desde uma área de uma copa de refeição, se a gente preparar com esse objetivo, já em projeto, como numa área de atendimento, numa sala de reuniões. Então, assim, quando nós falamos de mobiliário corporativo, eles são mobiliários que estão preparados para a pessoa trabalhar hoje mais ainda onde ela quiser, tá? Então, e dentro de normas, né, que isso é importante. Eles não têm, por exemplo, a preocupação se algum mobiliário que a gente forneça nas áreas de operação, de trabalho, se são mobiliários que estão em norma e não. Nós sempre vamos fornecer desse jeito. Quem compra um mobiliário próprio para isso já fica despreocupado nesse sentido. Então, é entender o que eles precisam, qual é o formato de atendimento, mas a maioria dos nossos móveis já está preparado para você atender e se adequar. São multifuncionais. São mesmo, multifuncionais. Né? Ele está preparado. Hoje. Você pode estar com notebook, com desktop, sem nada, ele já está preparado para isso. Pessoal, a gente encerra por aqui, mas antes eu quero que a Tati deixe as redes para você conhecer a Pantera Imóveis, né? Nessa temporada especial aqui na RS Design, e que você tem todo esse planejamento que a gente está te apresentando hoje para ter móveis corporativos e projetos especiais para atender colaborador e cliente, que são as peças-chave de qualquer negócio. Nós estamos aqui brincando que ela falou que eu posso falar das redes, eu vou falar um monte de coisa aqui para vocês. A Pantera Imóveis, vocês encontram no nosso site, no Google, é só digitar Pantera Imóveis que o site já vai aparecer lá, panterimóveis.com.br. Nós estamos também no Instagram com @panterimóveis, no Facebook com @panterimóveis também, no LinkedIn com @panterimóveis. Então, vocês encontram a Pantera Imóveis em todas as redes sociais. Estamos no YouTube também, que tem os vídeos da Pantera Imóveis, dos nossos imóveis. E as nossas lojas estão à disposição. Em cada ponto da cidade aí, nós temos as lojas presenciais, são 5 lojas que estão à disposição para que vocês possam nos visitar, conhecer o que a RS está fazendo nas nossas lojas, porque a loja do Campestre e a loja da Vila Gilda, que foram lojas que nós inauguramos um mês antes da pandemia e tivemos que fechar, foi muito difícil, já foram feitas pela RS, então já vieram com um conceito já mais moderno de atendimento, né? E agora, com o escritório central, nós mudamos mais um pouquinho. Então, a ideia é que as nossas outras lojas também tenham esse padrão que realmente ficou muito bom, ficou excelente. Obrigada, Tati. Obrigada. Quero te ver mais por aqui, tá? Pode chamar que a gente vê. E agora a Lisandra, né, vai falar da RS um pouquinho e aonde você pode tirar todas as suas dúvidas com essa equipe que está prontamente aqui para te atender. Para entrar em contato conosco, nosso Instagram, @RSDesign Corporativo, nosso site www.rsdesign.com.br. Só entrar em contato conosco, nosso site dá acesso direto ao WhatsApp, solicitar uma visita de algum consultor nosso, ou vir até o nosso showroom aqui em Santo André, um showroom lindo, grande, onde a maioria dos ambientes estão montados aqui para os clientes conseguirem, inclusive, ver da forma que nós aqui trabalhamos. E eu quero finalizar essa entrevista, que eu aprendi muito, mais uma vez, né? E com um design inspiracional, né? Esses móveis corporativos, para você ficar sempre antenado às novidades. Então, fica de olho no nosso site, revistavidapratica.com.br, e nas redes sociais, tanto o @Revista Vida Prática, quanto agora essa novidade aqui. São entrevistas daqueles meus tempos de rádio lá, agora no videocast Casa Vida Prática. Só vem!